As alunas Ana Karine, Aimee Araújo, Giane Arossi, Maria Eduarda e Camille Lima, da Escola Luiz Pereira Ferreira, apresentamos o trabalho com o tema de como são formados os números de CPF para que sejam todos diferentes, sob orientação e supervisão das professoras Daniela e Maria Cristina. O CPF é o cadastro de pessoas físicas. Ele é emitido pela Receita Federal e é caracterizado por uma função entre o conjunto de pessoas físicas e o conjunto de pessoas que emitem o documento. É necessário que ele esteja cadastrado no banco de dados da Receita Federal para que seja válido. E uma das suas principais funções é identificar os contribuintes no imposto de renda, tanto que os filhos, desde o nascimento, precisam ter o próprio CPF para que seja incluído na declaração de impostos dos pais. E também, se você quiser prestar um concurso público, se matricular em uma universidade, vai precisar. E também, caso queira abrir uma conta em banco, fazer compras ou pedir no cartão de crédito. E a Aimee vai explicar pra gente como são formados os algarismos do CPF. Os algarismos do CPF são formados através de uma regra prática. Essa regra prática se dá através de que o número de um CPF tem 9 algarismos e mais 2 dígitos verificadores, que são indicados após uma barra. Logo, um CPF tem 11 algarismos. O número do CPF é escrito na forma A, B, C, D, E, F, G, H, I / JK, ou diretamente como A, B, C, D, E, F, G, H, I, JK, onde os algarismos não podem ser todos iguais entre si. O J é chamado de primeiro dígito verificador do número do CPF. O K é chamado de segundo dígito verificador do número do CPF. Giana, explica pra gente como se dá a formação do primeiro dígito. O J é chamado de primeiro dígito verificador do número do CPF. Para obtermos o J, multiplicamos os 9 respectivos números do CPF pelas seguintes constantes correspondentes: A vezes 10, B vezes 9, C vezes 8, D vezes 7, E vezes 6, F vezes 5, G vezes 4, H vezes 3 e I vezes 2. O resultado da soma dessa multiplicação, ou seja, vai multiplicar todos esses números e depois somá-los, é dividido por 11. Bom, o resultado do número verificador vai depender do quociente. Se o resultado dessa divisão for menor do que 2, ou seja, 0 ou 1, o dígito verificador é 0. Se for um número de 2 a 10, ou seja, maior que 2 ou menor que 10, subtrai-se esse número de 11, então teremos o valor de J. Depois de termos visto como calcular o primeiro dígito verificador, vamos passar para a primeira fase de como descobrir o segundo. Para o cálculo do segundo dígito, será usado o primeiro dígito verificador já calculado. Montaremos uma tabela semelhante à anterior, só que desta vez vamos usar na segunda linha os valores de 11 a 2, já que estamos incorporando mais um algoritmo para esse cálculo. Veja a seguir a tabela. Já na segunda fase, vamos fazer como na situação do cálculo do primeiro dígito verificador. Vamos multiplicar os valores de cada coluna e vamos efetuar o somatório dos resultados obtidos. 11 mais 12 mais 20 e assim vai, até o resultado que é 204. Como a tabela está indicando. Na terceira fase, vamos realizar novamente o cálculo do módulo 11. Vamos dividir o total do somatório por 11 e consideramos o resto da divisão. Vamos acompanhar. 204 dividido por 11, obtemos 18 como quociente e 6 como resto da divisão. Na quarta fase, caso o valor do resto da divisão seja menor que 2, esse valor passa automaticamente a ser zero. Caso contrário, como no nosso caso, é necessário subtrair o valor obtido de 11 para se obter o dígito verificador. Logo, 11 menos 6 resulta em 5, que é o nosso segundo dígito verificador. Nesse caso, chegamos ao final dos cálculos e descobrimos que os dígitos verificadores do nosso CPF hipotético são o número 3 e 5. Portanto, o CPF vai ficar da seguinte forma: 111, 444, 777, 35. Bom, depois que a gente identificou o primeiro e o segundo dígito verificador, vamos ver como identificar a localização aonde esse CPF foi emitido, com a aluna Camille. O
terceiro dígito, da direita para a esquerda, revela o estado em que a pessoa registrou-se pela primeira vez. Assim, basta observar o dígito final antes do traço para descobrir sua origem. Confira a relação com todas as unidades federativas. 0. Rio Grande do Sul. 1. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. 2. Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre e Rondônia. 3. Ceará, Maranhão e Piauí. 4. Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. 5. Bahia e Sergipe. 6. Minas Gerais. 7. Rio de Janeiro e Espírito Santo. 8. São Paulo. 9. Paraná e Santa Catarina. E dessa forma são formados números do CPF para que todos sejam diferentes.